E aí, povo? De novo, aqui é o professor Fernando e agora a gente vai falar sobre pré-história. Primeira coisa que a gente tem que focar quando a gente fala em pré-história é a ideia, a noção de pré-história. Essa é uma noção muito antiga que os historiadores utilizaram como se a pré-história fosse o que tivesse antes da história. Quando tem a invenção da escrita, a gente tem a capacidade de deixar registros escritos para poder analisar o período histórico retratado. Antes da pré-história, quando não tem escrita, a gente só poderia analisar através de fósseis e outras impressões deixadas pela humanidade, seja de resquício material, de cultura material e por aí vai. Só que hoje esse conceito é meio errôneo, né? Porque a gente vai ter aqui na América, por exemplo, em 1500, povos que não tinham escrita, nem por isso eles viviam na pré-história. Tinham organização social, tinham moeda, tinham toda uma estrutura complexa, bem diferente da galera que vivia aqui no Neolítico, Paleolítico. Então, esse conceito ele já não é muito utilizado. Mas, focando então no conceito de pré-história, a gente vai falar especificamente com relação à África, que vai ser o coração da humanidade. Depois dali vai vir para a Mesopotâmia, vai vir para o Egito, que vão ser as primeiras civilizações que a gente vai notar. A pré-história vai se dividir, então, em dois períodos, que é o período do Paleolítico e do Neolítico. Esses nomes também foram dados há muito tempo atrás. A ideia é lítico, do grego, quer dizer pedra. Então, paleo seria pedra antiga e neo seria pedra nova. No primeiro período, a gente vai ter o período onde as melhores ferramentas eram feitas através de pedras lascadas. Pegava um pedaço de pedra, rachava, e aí tu vai ter uma lasca daquela pedra afiada, sei lá, vai poder fazer uma faca através dela, poder fazer uma lança, uma ponta de flecha. Já no Neolítico, aí vem a ideia de polir a pedra, esfregar, raspar, para fazer com que você tenha aquele pedaço ali de rocha afiado para poder fazer uma ferramenta superior. Isso vocês vão ter que sempre linkar com o conteúdo da pré-história da humanidade. Lembrem-se, a gente vai ter vários hominídeos que vão existir antes do Homo sapiens. O Homo sapiens é a nossa espécie. O Homo sapiens ele é capaz de uma capacidade de reflexão, de entendimento sobre o mundo ao seu redor, extremamente superior aos outros hominídeos. Então o Homo sapiens ele vai ser o cara do Neolítico, do Neolítico, justamente por essa inteligência superior que ele tem. Então, no Paleolítico, a gente vai ter ali esses primeiros utensílios de pedra, a gente vai ter utensílios ali sendo feitos de madeira, lembre-se do Homo habilis que fazia ferramentas, habilidoso, a gente vai ter instrumentos de ossos e a gente vai ficar muito focado nessa tal da pedra lascada. Tá, mas só se lascava a pedra nesse período, não acontecia mais nada de especial? Gente, no Paleolítico tinha organização social. O ápice dessa organização social vai ser alcançada com o Homo neandertal. Mas é uma organização social muito frágil. No início a humanidade se comportava ainda como animais, viviam em bandos. Depois vão começar a ter aglomeramentos maiores em torno principalmente das famílias. No quesito assim da sobrevivência da espécie, a única forma que eles conhecem para a obtenção de recursos é a caça, é a coleta. Então a humanidade, nesse primeiro momento, como ela não dominava a natureza, ela vai viver de forma nômade. O que quer dizer nômade? Quer dizer que não tem moradia fixa. Mais ou menos que nem a gente quando chega assim na adolescência, aí vem a mãe reclamar, né? Ah, não dorme mais em casa, tá nômade. Acontecia isso comigo. Então o nômade, ele não tem um paradeiro. E o que faz o nômade migrar? Justamente o que faz o nômade migrar é a falta de alimentos. Ele vai procurar todos os recursos possíveis encontrados naquela área. Quando começar a ter esses recursos escassos, ele vai migrar para a área mais próxima e começar a coletar tudo da área mais próxima. Ainda falando de organização social, no início a gente vai ter o que alguns historiadores chamam de comunismo primitivo. Como assim comunismo primitivo?
A gente vai ter ali uma organização social onde não existe propriedade privada, não existe, por exemplo, posse sobre a terra, não existe necessidade disso aí, não existe essa ideia de esta é minha terra, eu vou explorar ela. Vai fazer o quê? Vai terminar com todos os recursos da terra e vai ter um monte de terra inútil. Então, não existia essa necessidade. Da mesma maneira, os recursos coletados, eles vão ser divididos entre toda a comunidade. Vamos fazer de conta que o cara fez lá o grande feito de matar uma vaca. Quando a gente pensa em vaca, nós estamos pensando em vaca domesticada, mas não, pensem que é o bisavô da vaca. É a vaca louca, demoníaca, quase um mamute lá. Então ele não vai conseguir fazer sozinho. Mas vamos dizer que o louco conseguiu fazer sozinho. Vai comer a vaca inteira? Não vai. Vai estragar a carne, então vai dividir com a comunidade. O trabalho era coletivo e o fruto do trabalho também era coletivo. A única forma de divisão que eles conheciam do trabalho era através do sexo. Trabalhos de homem, trabalhos de mulher. Ainda no fim desse primeiro período conhecido como Paleolítico, a gente vai ter uma Era do Gelo. É, igualzinho o desenho, só que não é aquela coisa, assim, parece que a Era do Gelo tá vindo devagarinho, vai demorar 1 mês, 2 meses, 8 meses. Não, a Era do Gelo ela veio, ficou, e a humanidade vai nascer, morrer, várias vezes, várias gerações vão acontecer até que vai chegar no Homo neandertal, que era o mais apto para suportar essas baixas temperaturas, e durante esse período a gente vai ter um momento de sedentarismo. Então vamos começar a fixar a moradia, porque está muito frio e há necessidade de morar em cavernas. Então o homem das cavernas vai nascer no finzinho do Paleolítico, justamente com a descoberta do fogo. E também as primeiras formas de religião misturada a todo o misticismo que o fogo trazia. Agora, se necessário, pausa, volta o vídeo, mas vocês precisam compreender o lance do Neolítico. Qual é o grande lance do Neolítico? Tem um cara que ele pegou e escreveu uma palavra que define muito isso, que é o Gordon Childe. Ele pegou e disse, Revolução Neolítica. Por que Revolução Neolítica? Porque ele revolucionou. Como assim? Lembrem-se do saber reflexivo do Homo sapiens. No Paleolítico, a gente tem a humanidade muito dependente da natureza. Ele não era capaz de superar a natureza, os problemas da natureza. Agora, no Neolítico, com essa nova capacidade de visão, esse novo olhar sobre o mundo, a humanidade ela vai superar os problemas da natureza. O que quer dizer superar os problemas da natureza? Vamos imaginar eu morando lá no Paleolítico, dentro da minha caverna, chove, começa a inundar tudo, aí vem lá minha mulher reclamar, né, que está inundando a casa. E aí eu vou dar aquela desculpa, né, que todo homem dá, né? Ah, não tem o que fazer, chove e entra dentro da casa. Já no Neolítico, quando eu tentar vir com essa desculpa, né, ela vai vir com uma solução. Por quê? Porque ela tem a resposta, porque ela tem o saber reflexivo. Como que não, homem? Olha o que eu tô fazendo aqui, ó. Tô pegando essas pedras, vem cá, me ajuda, coloca na frente da casa. Vai, te mexe, faz alguma coisa. Aí a gente vai ter uma humanidade que não depende mais da natureza. Se a natureza impõe algum problema, a humanidade tem capacidade de superar esse problema. Claro, todas as respostas não vão vir da mesma hora. Vai ser longo processo até que as respostas comecem a surgir. Até hoje a gente está nesse processo. E tudo isso é fruto desse saber reflexivo, que vai começar lá no Neolítico. Então, o que vai ter de consequências, por exemplo, para vocês verem a partir disso? A gente vai ter a invenção da agricultura, a gente vai ter a domesticação dos animais. Pô, para domesticar os animais, olha que doido o processo. Pegava ali os filhotes, matava os pais, ficava com os filhotes mais mansos, botava para cruzar, pegava os filhotes mais mansos, matava os pais, botava para cruzar, ficava com os filhotes mais mansos, depois de um tempo você já vai ter animais domesticados. Mas, para ter esse raciocínio, somente através de observação. A gente vai ter também a agricultura, a gente vai ter estoque de grãos. Com a agricultura já não há mais a necessidade de se deslocar. Você pode pegar e fundar uma vila, você vai começar a fundar as primeiras sociedades. Você pode agora deixar de ser nômade. Você pode ser sedentário. E ainda, como consequência dessa revolução neolítica, a gente vai ter novas formas de organização de trabalho. Por exemplo, antes o trabalho era dividido somente pelo sexo. Agora existe uma especialização do trabalho.
a gente vai ter especialistas em algum tipo de trabalho. A primeira grande divisão social do trabalho que a gente vai ter é entre pastores e agricultores. Então, os agricultores vão ser os caras que trabalham dia a dia na agricultura. E os pastores seriam os caras que trabalham nas atividades de pastoreio. Qual é a grande vantagem de você ter um profissional focado em somente uma área? A grande vantagem é justamente essa possibilidade de se especializar nessa área. Imagina, o cara que trabalha direto na agricultura, ele vai saber muito mais do que aquele cara que horas trabalha na agricultura, horas está confeccionando ferramenta, horas está caçando frutinha, horas está fazendo outra coisa. Não tem comparação, certo? Então, de tudo isso que eu falei para vocês, sedentarismo, domínio sobre a natureza, capacidade de produzir o seu próprio alimento sem ter que sair para catar, tudo isso aí vai acabar levando ao surgimento das primeiras civilizações. Daqui a pouquinho, os próximos conteúdos que vocês vão estudar vai ser sobre Egito, Mesopotâmia e tudo mais. Todas essas civilizações que vocês estão vendo aí vão ser fruto desse período. Daí vai surgir, depois de um tempo, uma classe dominante. Aquela ideia de comunismo primitivo que existia no Paleolítico, ela vai rachando, não persiste mais. Por quê? Porque existe agora a necessidade de você ter um esforço coordenado para que a população consiga sobreviver, para que a comunidade consiga sobreviver. E desse esforço coordenado vão surgir as primeiras pessoas que vão coordenar esse esforço. Daí a gente vai ter uma classe-estado surgindo, a gente vai ter uma classe de dirigentes nessas sociedades. Mas isso aí é assunto para as próximas aulas. Tá, povo? Qualquer coisa, comenta aí e a gente continua seguindo na sequência. Valeu, brigadão!